Chaire Mateta! Seja muito bem-vindo à primeira lição da primeira sessão do curso Grego na Ponta da Língua. Alexandros eimi. Eu sou Alexandros. Esta é uma das milhares de palavras em grego que sobrevivem em português. Alexandros resulta da fusão do verbo alexo, defender, com o substantivo andros, genitivo singular da palavra homem. Parece difícil? Pois não se preocupe. Logo você será capaz de compreender o significado etimológico de uma infinidade de palavras. Se você está assistindo a esta aula, é porque tomou a importante decisão de aprender esta belíssima língua. Seja qual for o seu interesse, apreciar as obras de Platão e Aristóteles no original, ler o Novo Testamento na língua em que ele foi escrito, ou simplesmente aprimorar o vocabulário de sua própria língua, saiba que este curso foi pensado para você, independentemente do seu nível de formação. Eu garanto que, com um pouquinho de dedicação, aquela expressão "isso é grego para mim" vai ficar para trás. Nesta primeira sessão, eu espero poder demonstrar a importância desta língua milenar e convencê-lo a embarcar comigo nesta belíssima aventura. Feito isso, falaremos um pouco sobre o desenvolvimento da língua grega e os seus dialetos, justificando a escolha do ático como ponto de partida para os nossos estudos. Vamos lá? Naturalmente, a primeira questão que devemos esclarecer é a seguinte: o que é o grego? O grego é uma língua que tem sido falada constantemente há pelo menos 3.000 anos, desde os tempos de Homero até os dias de hoje. É uma língua que, ao contrário do latim, a sua língua irmã, destaca-se por ter mantido a sua identidade durante a maior parte de sua história. Os antigos habitantes da Grécia e outros indivíduos espalhados pela costa e pelas ilhas do Mediterrâneo chamavam-se Helenes, helenos, tal como os gregos da atualidade. Referiam-se à sua terra como Hellas, Hélade, e falavam uma língua que chamavam Hellenike, o helênico. Mas em português não costumamos usar esses termos. Os romanos chamavam-nos Graiki, nome que tiraram da tribo dos Graioi, os primeiros helenos que vieram a conhecer. Foi graças aos romanos, que aplicaram a uma diversidade de povos a mesma denominação, que chamamos essas pessoas de gregos, a sua pátria de Grécia e a sua língua de grega. Terminologia à parte, vale ressaltar um aspecto fundamental da identidade desses povos. Enquanto o termo romano designava exclusivamente aquele que vivia dentro das fronteiras do império, o indivíduo só podia ser chamado grego depois de aprender a falar grego e aprender a pensar como um grego. De fato, pode-se dizer que a unidade da Grécia se fez pela língua. Talvez você pergunte: por que dedicar tanto tempo ao aprendizado de uma língua que ninguém mais fala? Esta questão implica respostas muito profundas, mas eu me limito a citar apenas 3. No entanto, tenho a convicção de que serão mais do que suficientes para convencê-lo a permanecer comigo no decorrer destas lições. Em primeiro lugar, o grego antigo, como quase todas as línguas da Europa, é um membro da família linguística do indo-europeu, idioma pré-histórico que originou também o sânscrito, as línguas eslavas, as línguas germânicas e as línguas românicas, dentre as quais se incluem o latim e toda a sua prole. Devido a esse fato, o grego compartilha uma série de aspectos do vocabulário, da gramática e da pronúncia de línguas modernas, como o hindi, o russo, o inglês e o próprio português. Em nossa língua, há milhares de palavras que se derivaram do grego: átomo, biologia, cinema, helicóptero, hipopótamo, teatro, telefone e telescópio são apenas alguns exemplos.
Conhecer o grego antigo nos permite conhecer mais a fundo o nosso próprio idioma. Em segundo lugar, o grego antigo foi a língua de influentes filósofos como Platão e Aristóteles, de importantes historiadores como Heródoto e Tucídides, e de ilustres poetas como Homero e Safo. Mais tarde, viria a se tornar também a língua do Novo Testamento. Conhecer o grego antigo nos permite ler uma infinidade de textos em sua língua original, através de um instrumento de expressão intelectual do mais alto nível. Em terceiro e último lugar, o grego antigo, tal como o latim e qualquer outra língua estrangeira, viva ou não, é o passaporte para uma fantástica viagem repleta de coisas boas. O professor Francis Ball, cuja obra é uma das dezenas de referências para a criação deste curso, expressou esse sentimento em uma belíssima frase. A língua de um povo revela não somente o que esse povo pensa, mas também como ele pensa. Assim, o estudo da língua é o estudo da vida, e o estudo da vida é o aprendizado da verdade. Podemos aplicar ao grego o que o dramaturgo Sófocles um dia escreveu. Ugartinynge kaktes ala eipote sdetauta. Pois isto não vive só hoje ou ontem, mas por toda a eternidade. Consegui convencê-lo? Pois prepare-se para o embarque. Na próxima aula, faremos uma breve descrição dos principais dialetos do grego e definiremos aquele cuja gramática nos servirá de base para essa longa, mas gratificante viagem. Até já!